Olá, boa noite. Um caso de estupro durante uma abordagem da PM está sendo investigado pela polícia. A vítima, uma babá de 49 anos. A mulher afirma que militares invadiram a casa dela sem ordem da justiça e agrediram o filho dela. A reportagem é de Glaciere Carrareto e Diego Gama. Não estou conseguindo dormir mais, não consigo comer. Eu não consigo nem trabalhar, fazer nada, que eu fico com a casa toda fechada, a porta fechada, tudo fechado. A mulher esconde o rosto, pois tem medo. Ela denuncia um policial militar por estupro. O PM teria invadido a casa dela junto de mais 2 colegas de farda. Ele falou assim, vamos lá pro quarto. Aí eu peguei e fui. Eu fui porque eu tava sentindo muito medo. Aí ele falou assim, ó, fecha a janela. Eu fechei. Aí ele foi até a porta do quarto e falou pros outros policiais, pega esse menino aí e leva ele mais pra lá. Eu acredito que não era pra ele ver nada, né? Aí ele falou pra mim assim, você quer que eu chame uma policial feminina aqui pra você falar? Eu falei, pode chamar, senhor. Pode chamar. Aí ele falou assim, vai mais pra lá. Eu cheguei perto da janela que tava fechada. Ele falou assim, ó, tira a blusa. Aí eu peguei, eu tirei com muito medo. Eu achei que ele ia fazer alguma coisa, assim, me matar, alguma coisa. Aí ele falou assim, agora tira o sutiã. Eu peguei e tirei. Ele falou assim, agora tira a calça e tira a calcinha. Eu tirei. Depois ele mandou virar de costas pra ele. Eu virei e falei, agora agacha aí. Eu falei, é assim, senhor? E ele é assim mesmo. Aí eu peguei e fiquei agachando. Aí ele agachou por trás de mim e começou a inflexionar os dedos na frente e atrás. E fazia gemidos. Os militares entraram sem mandado de busca e apreensão, supostamente em busca de informações. Os 2 filhos da babá, de 15 e 28 anos, foram agredidos com tapas no rosto e na cabeça. Sem papel, sem mandato, sem nada. Eles entram e já vão invadindo na casa, revira tudo. Mais novo, ele levou muito tapa na nuca, o de 15 anos, um tapa na nuca e na cabeça também. A babá de 49 anos descreveu que foi abusada sexualmente pelo policial militar. Junto da advogada, ela procurou a delegacia da Polícia Civil e registrou um boletim de ocorrência. O caso também foi levado ao conhecimento da Corregedoria da Polícia Militar. Mas denunciar um policial não foi uma tarefa simples. 2 policiais não quiseram registrar o boletim de ocorrência dela. Eu insisti, falei que era direito dela, que ela era vítima, que independente de quem é o autor deste caso, teria que ser registrado o boletim de ocorrência. E aí, depois que eu insisti muito, foi registrado o boletim de ocorrência, ela foi encaminhada para o DML, a gente também fez o exame de DML dela, foi na corregedoria. A babá se mudou junto da família para outro município. Estão vivendo de favor, enquanto esperam por alguma resposta da justiça. Eu tô lá quietinha, esperando que alguma coisa seja feita, porque isso não pode ficar assim. É um absurdo, né? As polícias militar e civil disseram que o caso é investigado e que detalhes não serão repassados para não atrapalhar a apuração. A Corregedoria da PM também apura a abordagem. Mais um caso agora, uma mulher foi estuprada por um motorista de aplicativo. Esse é mais um caso desse tipo de crime registrado em menos de 2 dias. A vítima voltava da casa do namorado e no carro de aplicativo começou a ser molestada pelo motorista. Na hora que ele falou para me sentar na frente, eu já imaginei alguma coisa, mas aí eu falei assim, não, mas acho que ele só quer conversar. Foi na hora que ele começou a passar a mão em mim, né? Falei assim, que isso? Ele mandou ficar, tranquila, o que tem? Aí continuou passando a mão, enfiou a mão dentro do meu short, né, da minha roupa que eu tava. Sem reação, com medo, percebeu a mudança no caminho. Foi quando então o homem parou o veículo e a estuprou. Pegou minha mão, colocou num... Só que ele estava de calça ainda. Peguei, tirei, ele botou a mão, eu tirei. Parou no canto assim, deitou o banco todinho. Levei até um susto, caí. Pegou e subiu-se de mim, tirou, foi puxando minha roupa, tirando. Depois de cometer o crime, o motorista voltou ao caminho correto, como se nada tivesse acontecido. Ele até usou as roupas dela para se limpar. Minha bolsa estava no chão, ele pegou minha blusa dentro da minha bolsa e se limpou. E botou lá de novo. Eu até falei, não, minha roupa não. Aí ele pegou e se limpou com a minha blusa. Aí ele perguntou para mim se eu tinha doença. Você tem alguma doença? Não, né? Você não tem nada, não. Eu falei, eu não.
Aí ele estava com a aliança, eu falei, você é casado, né? Dentro de um carro de aplicativo, na rua ou até mesmo no local de trabalho. Quem comete um estupro escolhe qualquer lugar para cometer esse crime. Foi o que aconteceu com uma vendedora de uma loja de 19 anos. Estava trabalhando quando foi estuprada. Um crime, inclusive, premeditado. Foi na loja mais cedo, viu como estava o movimento, falou para a vendedora que iria comprar um vestido para a mãe, voltou mais tarde, mais ou menos na hora do almoço. Havia clientes na loja, esperou a loja ficar vazia, trancou a porta por dentro e subiu para o provador com a funcionária. Com uma faca, ele ameaçou a mulher, forçou o sexo, o estupro. Ainda durante o exame de corpo e delito dele, uma doença sexualmente transmissível foi detectada. O criminoso é reincidente. Em maio agora, violentou outra mulher. Antes de ser encaminhado ao presídio, não teve coragem de contar o porquê desse crime. De janeiro a setembro deste ano, aqui no Espírito Santo, 1.230 estupros foram registrados. No ano passado, no mesmo período, foram um pouco mais de 1.120. Em 70% dos casos, a vítima é mulher. E o que chama atenção é que esse número pode ser ainda maior. Infelizmente, às vezes a vítima tem medo ou até mesmo vergonha de ir até a polícia. Por vezes, as mulheres acabam subnotificando esse tipo de crime. Em razão da vergonha, do julgamento da sociedade, são questionadas da roupa que estavam usando, porque estavam sozinhas em determinados locais. O aumento de casos pode revelar, na realidade, a coragem na denúncia que, além das delegacias, pode ser feita também assim que uma vítima procura ajuda médica. Ela pode buscar uma unidade de saúde para receber, em primeiro momento, esse atendimento por meio da área da saúde, que é uma porta de entrada extremamente importante para que essas mulheres possam, receber um atendimento e também iniciar esse processo para chegar até as autoridades policiais, a prática desses crimes. Ela pode também estar buscando as unidades da Polícia Civil por meio das nossas delegacias especializadas de atendimento à mulher. E o mais importante de tudo, a vítima é vítima. Nunca pode ser considerada ou se sentir culpada em sofrer um crime tão brutal. Tá certo, tem que denunciar mesmo, gente. Sobre a passageira violentada no carro de aplicativo, a 99 afirma que o motorista foi banido da plataforma. O crime é investigado pela Polícia Civil. Já o suspeito de estuprar a vendedora em Jardim Camburi continua preso. Agora, olha só essa, gente. Um asilo foi fechado em Viana. Por quê? Pelo menos 15 idosos eram mantidos em meio a insetos, baldes de urina e em quartos sem nenhuma ventilação. O proprietário está preso. O asilo funcionava nessa casa, no bairro Vila Betânia, em Viana. No local de 3 quartos viviam 8 idosos em condições precárias. O banheiro da residência sem adaptação para necessidades especiais e sem condição nenhuma de higiene. Os idosos, muitos deles acamados, ficavam nos quartos sem afastamento, em camas muito próximas. No local foram encontradas gases que eram usadas para amarrar os residentes. O flagrante foi feito pela Secretaria de Desenvolvimento Social de Viana nessa terça-feira. Além dos 8 idosos que estavam aqui na casa, outros 7 permaneciam numa espécie de porão, uma casa subsolo que funciona aqui no quintal dessa mesma residência. Para cuidar deles, apenas 3 funcionários sem nenhuma preparação ficavam aqui 24 horas cuidando de 15 idosos. O local, assim, não dava para poder respirar direito. Eu estive lá, um cheiro muito forte de urina, de fezes, barata no local, não tinha ventilação, ventilador para todos. A gente encontrou aqui na parte de cima uma atadura debaixo da cama escondida, que com certeza era usado para amarrar esses idosos. Na casa subsolo, os idosos permaneciam num ambiente sem ventilação. O dono da casa, Paulo César Sabino, de 51 anos, acabou detido. Ele não tinha nenhum tipo de autorização para funcionar como abrigo para idosos. Ele apresentou para nós 2 CNPJs, sendo que um CNPJ não tinha nada a ver com abrigo de idosos, não era uma LPI, uma lar para idosos, repouso, casa de repouso, e
apresentou um outro CNPJ de uma instituição de abrigo de idosos que já foi fechado por negligência. A casa foi alugada há cerca de 7 meses, mas segundo a proprietária, não tinha essa finalidade. A minha mãe é dona do imóvel e ela alugou o imóvel para ele morar. E ele é legal que ele tomava conta de 4 idosos. Eu tomei um susto quando eu fiquei sabendo, né? Que tinha muito idoso, porque até onde eu tinha conhecimento, eles sempre estavam limpos e a casa limpa. E fiquei surpresa também de saber que não era. Para que os idosos ficassem na casa grande, familiares pagavam cerca de R$2.000. Alguns entregavam o cartão para que Paulo fizesse o saque do dinheiro. Alguns, que eram 3, entendeu? Era um cartão que eu ia, tirava e mandava o extrato para a família, comprovando que foi tirado naquele dia. E tudo que era comprado para eles eram notas fiscais, cadastrada tudo bonitinho. Todo final do mês tinha prestação de conta com a família. O dono da residência já teria trabalhado em uma outra casa de acolhimento, que também teria sido fechada. Paulo nega todas as acusações. Eu procurei um contador, entendeu? Porque eu sou leigo nessa parte, para dar o processo de pedido de funcionamento de alvará, como por exemplo da vigilância sanitária, do corpo de bombeiro. Eu já tinha instalado corrimão, rampa. Uma forma muito desorganizada, inclusive, que era mantido, né, a informação desses idosos. A gente, com muita dificuldade, tentando entender ali os números nas folhas, nós fomos ligando para cada família. Inicialmente elas resistem em vir até o local buscar, algumas vieram e dos que não vieram, 8 foram encaminhadas para a instituição que nós temos aqui parceria, eles estão agora sendo bem cuidados. Paulo César Sabino, de 51 anos, passou por audiência de custódia e a justiça decidiu que ele deve continuar preso. O desabamento no condomínio Gran Parque, em Vitória. A justiça decidiu que 5 famílias terão direito à indenização no total de R$12 milhões. Assunto para Vitor Zucolotti, meu amigo, que já está aqui, né, Vitor? Então, que indenização, né, meu amigo? Você tem os detalhes, né? Boa noite. Ei, Luciano, boa noite para você, para todo mundo que acompanha o TN2, é isso mesmo, tá? O valor ele deve ser pago pelas incorporadoras do empreendimento, a Cirela e a Vix One. Cada família vai receber o valor do apartamento atualizado, né, com a taxa Selic desde a época do desabamento, que foi em 2016. Também devem ser pagas as taxas de aquisição do imóvel, isso envolve escritura, taxas de condomínio, taxas de marinha, e cada pessoa dessas 5 famílias que estavam no apartamento quando houve esse desabamento da área de lazer do Gran Parque, também vão receber, cada pessoa, R$40 mil por danos morais, atualizado inclusive na época, né, do desabamento que foi em 2016. Esse valor ele deve ser pago quando o processo for transitado em julgado e quando o pagamento for feito, né, as 5 famílias deixam de ser donas dos imóveis ali do Gran Parque. Essas 5 famílias, elas se recusaram a retornar o prédio por conta do trauma, né, que esse desabamento acabou ocasionando e não entraram em acordo e aí entraram na justiça, sim, por uma indenização. Vale relembrar, gente, que esse desabamento aconteceu no dia 19 de julho de 2016. A área do lazer do condomínio Gran Parque ruiu, a estrutura ruiu e aí caiu sobre as garagens do prédio, onde o porteiro de Jair das Neves, que tinha 47 anos na época, acabou não resistindo, acabou sendo a vítima fatal desse desabamento. Outras 4 pessoas também ficaram feridas. No ano seguinte, então, em 2017, começaram as obras de reforma do prédio e aos poucos aí alguns moradores voltaram para o Gran Parque, mas essas 5 famílias se recusaram. Você imagina, né? O trauma de viver aí numa situação, num prédio que desabou durante a madrugada, assustou muito, foi notícia, é claro, e no Espírito Santo durante muito tempo. Essa é a atualização, agora a gente fica aí vendo até quando que vai esse processo, né? Volto com você, Luciano. Valeu, amigo, obrigado, viu, pelas informações. A seguir, acidente envolvendo ônibus de viagem deixa 10 feridos na BR-101. A gente volta com os detalhes já já. 10 pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um ônibus de viagem no sul do estado. O coletivo da aviação Gontijo saiu da pista e tombou na BR-101 em Anchieta. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, havia 45 passageiros no ônibus. 8 foram encaminhados para hospitais da região. Os outros não precisaram ser socorridos. O veículo saiu da Bahia e seguia para São Paulo. Os passageiros que não ficaram feridos continuaram a viagem em outro veículo da mesma empresa.
Homem é preso por convencer jovens a fazer transporte de drogas para outros países. De acordo com as investigações da polícia, ele tem envolvimento com um grupo que é investigado por tráfico internacional de drogas. A operação cumpriu 5 mandados de busca e apreensão, 3 deles em Santa Catarina e 2 aqui no estado. Inclusive, durante as buscas no Espírito Santo, a Polícia Federal prendeu em flagrante um homem. Ele convencia jovens a transportar drogas. Um dos mandados de busca que a gente cumpriu aqui no Espírito Santo gerou a prisão em flagrante de um desses investigados, porque nós encontramos droga na residência dele. Em Santa Catarina, nós encontramos um volume considerável de dinheiro, joias, documentos. Então, assim, uma operação muito bem sucedida hoje para combater o tráfico internacional de drogas. A operação teve início em 2020, quando 2 capixabas e um paraense foram presos no aeroporto internacional de Doha, no Catar, com cerca de 10 quilos de cocaína. A droga seria levada para Bangkok, na Tailândia. Por conta desse transporte, os 3 foram condenados a 10 anos de prisão no Catar. Se chegassem com a droga na Tailândia e fossem descobertos, poderiam ser condenados à morte. A quadrilha age convocando jovens para transportarem drogas para países da Europa, do Oriente Médio e também da Ásia. A promessa é de dinheiro fácil. Só que, infelizmente, essa facilidade pode terminar muito mal. Em alguns países, a pena é de morte. A perspectiva de ganhar um dinheiro fácil, né? Eles acham que é um dinheiro fácil. Muitas vezes, algum amigo pode ter sido bem sucedido numa empreitada criminosa dessa, mas a verdade é que o risco é muito grande. E mais cedo ou mais tarde, quem se propõe a fazer um trabalho como esse vai ser preso. Vai ser preso no Brasil, vai ser preso no exterior, vai ficar numa cadeia em outro país, pode ser inclusive no Oriente Médio, vai ficar sem falar com mãe, sem falar com pai, sem falar com amigos, sem encontrar namorado ou namorada. Vai ficar realmente boa parte da sua vida numa cadeia no exterior. E é bom a gente ressaltar que, nesse caso, por exemplo, em que 3 jovens foram presas no Oriente Médio, são 10 anos de cadeia, e lá são 10 anos mesmo, é diferente do Brasil, que tem livramento condicional, que tem progressão de regime. Lá são 10 anos atrás das grades e tiveram sorte, porque poderiam estar mortos. A seguir, quase 11 mil raios atingiram o estado durante a tempestade de ontem. Assustador, né? A gente volta com os detalhes já já. Quase 11 mil raios atingiram o Espírito Santo durante uma tempestade ontem à noite. Assustador, né? Aí, ó, ao todo foram 10.831 raios exatamente, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Teve queda de granizo também em Itaguaçu, na região serrana do estado, e em Baixo Guandu, noroeste capixaba. E deve voltar a chover forte em 55 cidades capixabas, incluindo a Grande Vitória. O alerta foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia e vale até às 11 horas da manhã de amanhã. Para você, uma excelente noite, um abraço e até amanhã. Tchau, tchau.